para a gente já ir acalmando o nosso pensamento, serenando o nosso coração. Então vamos lá. A mensagem diz assim: o tempo e oportunidade. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruzes os braços, esperando pelos acontecimentos. Faz acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba, devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Bom, diante dessa mensagem inicial, gostaria de pedir a todos que fechassem os seus olhos, imaginassem a presença de Jesus no ambiente que vocês estão, seja em vossas casas, sejam no trabalho, que possa imaginar a presença de Jesus, a sua luz, imensidão da sua luz, a sua paz, o seu amor, a nos envolver, a nos proteger, a nos abençoar, a sua misericórdia sempre conosco. E agradecer por mais uma vez estarmos aqui reunidos para falarmos um pouco mais da doutrina espírita. Essa doutrina que nos auxilia muito no nosso processo evolutivo, a compreender a nós mesmos e a compreender o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, qual é o nosso papel. E pedir que os espíritos protetores e benfeitores, que Jesus nos permite que esteja sempre conosco, os nossos anjos da guarda, fique conosco, nos protegendo, nos abençoando, nos trazendo bons pensamentos, bons sentimentos, e que todos que estão aqui nessa noite reunidos possam levar um pouco mais dessa doutrina, um pouco mais das lições que a doutrina nos traz. E também pedir por todos aqueles que não puderam participar conosco hoje, mas estão em nossos pensamentos, em nossa vibração positiva. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre, e que assim seja. Bem, o tema de hoje está aqui, né? O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma das obras do Pentateuco de Allan Kardec. E lá no capítulo 25, né? O capítulo 25 vai tratar do tema buscai e achareis, né? E esse tema, ele traz 3 pontos. Ajuda-te que o céu te ajudará, olhai os pássaros do céu, não vos inquieteis pela posse do outro. Mas hoje, na nossa conversa, nós vamos ficar apenas com essa primeira parte, que é ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, essa é uma máxima, né, que está na Bíblia e que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos esclarecer o que quer dizer isso, né? Então, uma das colocações que faço aqui, ajuda-te que o céu te ajudará, é: quando pedir em oração, faça valer em ação. Ou seja, nós pedimos em oração, e o que é que nós fazemos, o que é que nós contribuímos para aquilo que nós estamos pedindo realmente aconteça, realmente se torne algo concreto, né? Então,
Ele diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Mas quando você pedir em oração, faça também valer por ações, né? Então não é apenas um pedido, mas também é o que nós podemos contribuir para aquilo que nós desejamos. Contribuir fazendo, né? No item aqui, ele fala, do ponto de vista terreno, né? Essa máxima aqui, ela é o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso. Por que a lei do trabalho? Porque aqui não está dizendo, né? Ele não quer dizer só que ajuda-te e o céu te ajudará, ou vai pedir e vai achar. Não. Ele fala primeiro, ajuda-te. Eu mesmo tenho que me ajudar, que o céu me ajudará. Então, precisa partir de mim uma ação, né? Então, quando a gente pede em oração algo que desejamos, que necessitamos, que precisamos naquele momento, não é só, né, em oração que nós temos que pedir, nós temos que ver o que é que nós estamos fazendo de fato para contribuir para que isso realmente aconteça. Então, por isso que ele fala que é o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso. Porque quando nós encarnamos aqui, se nós não iremos regredir, mas também, se não fizermos nada, nós também não iremos progredir, né? Então, a lei do trabalho, ela é justamente para isso, para que a gente possa progredir, a gente possa ter ações, contribuir com a nossa evolução, né? Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas, às vezes, fazendo orações, pedindo, às vezes faz até promessa, né? Ah, se eu ganhar isso, se eu conseguir isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas será que tem uma coisa a ver com a outra, né? Por que você já não começa a trabalhar naquilo que você está precisando, naquilo que você está desejando, né? Então, assim, aqui ele fala que essa lei do trabalho está relacionada à lei do progresso, por quê? Ele explica assim, que na infância da humanidade, né, quando nós encarnamos as nossas primeiras encarnações, nós temos que lembrar aí que todos são criados simples e ignorantes, né? Então nós todos chegamos aqui há um tempo atrás na mesma condição. E naquela época, nessa falta de experiência, naquilo que a gente ainda, todo o processo de evolução pela frente, nós estávamos aqui, né, enquanto seres humanos, num momento primitivo, em que o que a gente conseguia desenvolver naquela época era a sobrevivência, né, conseguir comida, conseguir se defender das intempéries, né, dos animais, dos inimigos, né, e de um abrigo. A gente conseguia fazer. Só que nós estamos num processo de evolução bem mais adiantado, mas todos nós já passamos por esse processo. Então, o que vai nos dar esse impulso? É a nossa ação, é o nosso trabalho, é o nosso fazer. Não é só ficar pedindo em oração, né? É isso que ele quer trazer aqui. E como é que a humanidade, né? Como é que os espíritos foram evoluindo? Como é que eles passaram dessa fase primitiva, né? De apenas conseguir se alimentar, se reproduzir, se defender do inimigo, encontrar um local para se abrigar, da chuva, do sol, o que seja. Como é que ele foi desenvolvendo isso, né? O Criador, ele nos deu algo mais do que os demais animais, que é a racionalidade, né? O ser humano, ele é dotado de racionalidade. Então, ele consegue olhar a situação, né? E raciocinar o que aquilo pode melhorar, o que aquilo pode dar certo e tentar fazer. E assim nós fomos evoluindo e chegamos aos dias de hoje, com essa tecnologia, com tantas informações, enfim. Mas todos nós já passamos por esse processo. E essa centelha do desejo de nos melhorarmos,
da nossa razão, nos fez investir em pesquisas e ciência. Então, tudo isso foi ajudando a evoluir as questões do mundo material, aquilo que o ser humano precisava para melhor se defender, para melhor sobreviver, para melhor, enfim, foi cada vez mais evoluindo. Então, aqui ele fala muito dessa necessidade que o ser humano tem, né? Que nós, quando estamos aqui encarnados, temos de prover o nosso melhor estado por aqui, né? E aí, além de algumas coisas que foram criadas materialmente, o homem também, ele tem uma necessidade espiritual, uma necessidade moral de se melhorar, né? Enquanto nós sabemos que os animais não têm essa mesma dotação. E aí a gente consegue, através dessa evolução da ciência, das pesquisas, né, de centenas de encarnações, reencarnações e aprendizado, nós vamos deixando a barbárie, né, a selvageria para a civilização. Hoje podemos dizer que estamos num mundo civilizado. De vez em quando a gente ouve acontecimentos que mais parecem com espíritos primitivos ainda, né? Coisas bárbaras que a gente vê e consegue repugnar e imaginar. Como que o ser humano é capaz de fazer isso? Mas, de uma forma geral, a maioria dos espíritos encarnados aqui, né, já estão no processo civilizatório e cada vez mais buscando se melhorar, né, não só quanto a bens materiais e confortos, tecnologia, mas buscando também a melhora espiritual, o crescimento espiritual e moral. E aí fica uma coisa muito interessante aqui, que eu gostaria de pautar, para ver se a gente consegue trazer um pouco mais para essa situação, trazer um pouco mais para a realidade, né? A gente está vivendo um momento que agora já está ficando um pouco mais, está aliviando um pouco mais a questão da pandemia, né? Então, assim, surgiu um vírus inesperado, o ser humano ainda não tinha remédio para ele, né? E aí, através das pesquisas, através da ciência, foi se criando meios, mecanismos, até que chegou-se a vacina, né? Então, o ser humano, ele pedia, nós pedíamos, né, nós espíritos aqui encarnados, pedíamos que Deus nos ajudasse, que nos livrasse dessa pandemia, que nos poupasse de sermos infectados pelo vírus e tal, e que se fôssemos infectados, pudéssemos ter acesso ao hospital, à cura, enfim. Enquanto isso, né, os cientistas estavam lá pesquisando e desenvolvendo remédio, vacina, alguma coisa que pudesse barrar o vírus, a pandemia. E, graças a esse esforço, né, que é o que a gente coloca aqui, ajuda-te que o céu te ajudará, ou seja, esse esforço que o ser humano foi, com todo o seu processo evolutivo, com todo o conhecimento que já tem da ciência, de outros vírus, de outras vacinas, de outros remédios, ele conseguiu desenvolver no tempo recorde, né, vacinas para o vírus. Que ótima notícia que nós tivemos, né, que nós conseguimos, num processo de evolução, de estudo, de ciência, de pesquisa, o remédio. Mas é triste saber que muitas pessoas não acreditam, né, ainda nisso, a ciência, mas vão aos templos religiosos, vão às igrejas, enfim, a denominação que queiram dar, e pedem a Deus que os proteja do vírus, para que não seja infectado, para que não morra, que não sei o quê. Ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Ou seja, nós nos encontramos numa pandemia, né? Os espíritos já evoluídos foram atrás de remédio, foram atrás de meios para parar o vírus, parar a pandemia,
e agora as pessoas se recusam a tomar a vacina. Infelizmente, tem muitas pessoas, e eu falo isso não por falar, mas hoje mesmo eu li uma matéria onde mais de 1.000 policiais militares e bombeiros militares em Rondônia ainda não tomaram a vacina. Ou seja, isso é só de um grupo de funcionários públicos de uma determinada categoria. Então, como pode as pessoas pedirem, isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês entenderem, como a gente fica pedindo a cura, pedindo que não seja infectado, pedindo uma série de coisas, mas a gente não se ajuda. Porque a tecnologia, a ciência, as pesquisas, ela faz parte do processo da evolução da humanidade. Uma pessoa esclarecida que nega isso, ela ainda não está esclarecida. Ela precisa estudar ainda coisas básicas sobre esse processo evolutivo que acompanha tanto o espírito, quanto a humanidade, quanto a ciência e assim por diante. Então, assim, às vezes nós temos até algumas atitudes que são egoístas, porque no momento de pandemia, eu indicar o meu direito de não me vacinar, eu posso estar colocando a vida de outra pessoa em risco. Então, do que adianta eu pedir? Não, Deus vai nos livrar dessa pandemia, desse mal, desse vírus. Sim, Deus nos deu inteligência. Deus nos deu inteligência para que pudéssemos encontrar a solução. Aí agora, criatura, tu não quer a solução? O que tu quer? É que nem um ditado, né? Uma passagemzinha que diz, né? O cara tá se afogando lá numa enchente, e aí passa alguém e tenta salvar, e ele fala, não, Deus vai lá, passa o outro barquinho, joga uma boia, e ele não aceita, porque Deus vai salvar ele. Vem um helicóptero, joga uma corda para ele se agarrar, e, né? Aquela situação, ele, não, Deus vai me salvar. E desencarna do outro lado, ele fala, ué, mas o que aconteceu? Eu acredito tanto em Deus e ele não foi me socorrer, e ele me deixou morrer. E aí respondem para ele, olha, meu filho, nossa, mandei um barquinho, mandei uma boia, mandei até um helicóptero ir te buscar e você não aceitou a ajuda. Então é mais ou menos que traduz essa máxima, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a coisa de ficarmos pedindo por pedir, sem fazer a nossa parte, não vai acontecer. E aí não adianta colocar a culpa em Deus, ou seja quem for, porque é responsabilidade nossa, enquanto estamos aqui encarnados, em procurar evoluir. Como eu disse, nós não vamos regredir, mas também nós não vamos progredir. Então, não apontemos culpados, vejamos os nossos atos, o que é que nós estamos fazendo ou deixando de fazer para alcançar aquilo que realmente a gente pretende, né? E aí ele continua, né? E fala uma coisa super interessante, né? O homem, o ser humano, ele foi dotado, né, do corpo para o trabalho, da mente, da inteligência, de tudo isso, né, para o trabalho, né? E aí ele fala assim, que não dá para dispensar o trabalho, porque o trabalho vai fazer você evoluir moralmente, espiritualmente, a sua inteligência e tudo isso. E aí ele fala, né? Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. E aí tem uma passagem para quem já estudou outras obras do Espiritismo, que ele fala que nós somos co-criadores, nós espíritos, né? Nós somos co-criadores da criação. E aqui ele fala, né? Serás filho das tuas obras, terás o mérito dela e será recompensado. Ou seja, nós estamos ajudando esse processo, nesse processo. Não só no nosso processo individual de
da evolução moral do nosso espírito, mas também no processo, né, coletivo. Então nós também somos co-criadores, nós também ajudamos ao Criador nesse processo da evolução. E aí, ele continua dizendo que os espíritos sempre estão conosco. Então, quando nós fazemos uma oração pedindo para nos livrar de determinada situação ou para nos auxiliar a resolver determinado problema, os espíritos sempre estão conosco. Mas nós precisamos saber quais são os nossos pedidos, quais são as intenções do nosso pedido, o que nós temos no coração. Porque os espíritos que irão nos ouvir serão aqueles os quais nós teremos a sintonia com eles. Então, se nós estamos pedindo algo que possa prejudicar alguém, provavelmente você vai ter o auxílio daqueles espíritos, né, que ainda estão na ignorância e propensos ao mal. Agora, se você está pedindo algo para te auxiliar, que não vai fazer mal a ninguém, ou até para auxiliar uma outra, para você ajudar uma outra pessoa, porque às vezes a gente se encontra em situações que a gente também não sabe o que fazer, né? E você pede bons conselhos, você pede bons pensamentos, com certeza você vai estar sintonizado com espíritos bons e vai receber esses bons conselhos, esses bons pensamentos, né? Então, quando o fardo bater a sua porta, não adianta pedir para não carregá-lo. Peça forças para que você tenha o auxílio para suportar, forças para suportar, carregar esse fardo, e o que você precisa aprender com isso, né? Então fala que ajuda-te que o céu te ajudará. Não espere que as coisas caiam do céu, né? Hoje nós estamos passando por um problema climático que acredito que é mundial, né? Nós, especialmente aqui em Vilhena, sabemos que o clima tem mudado bastante, né? Em outros tempos, Vilhena não estaria com esse calor, com chuvas já escassas, né? E agora nós estamos vivenciando essa situação. E o que nós estamos fazendo coletivamente para mudar isso? E é um problema que vai atingir a todos, não a um individualmente. Então, assim, são coisas que a gente fala, nossa, ai meu Deus, manda chuva. Sim, meu filho, o que tu está fazendo? Para que o processo natural, né, mande essa chuva para você. Estou desmatando, tacando fogo, acabando com tudo. Como que o céu vai te ajudar, se a sua parte você não faz? Então é mais ou menos nesse sentido essa reflexão. Nós podemos pedir, nós podemos contar com o auxílio dos espíritos protetores. Sim, nós podemos. Mas nós precisamos também dar em contrapartida as nossas ações. Ou então, às vezes, entender que aquele não é o caminho, ir pelo outro, fazer outras tentativas. E pedir discernimento. Porque tem coisas que não dependem de nós e tem coisas que precisam ser mudadas, mas que a gente acha que aquilo seja o correto. Então vamos pedir discernimento, vamos pedir bons pensamentos, né, bons sentimentos, vamos pedir para que possamos ficar afastados, né, desses sentimentos ruins de ódio, vingança, raiva, destruição, e que possamos entender que nós estamos num processo evolutivo. E que assim como nós evoluímos, tudo que está à nossa volta no mundo material também evolui. Porque são nossas ações que estão aí. E podem muito bem evoluir para o bem, ou até para nos prejudicar, vai depender das nossas ações. Então aqui, como todos que já conhecem a doutrina espírita sabem, né? Não adianta pedir. Tem que você faça a sua parte, porque a decepção vai ser grande. E não adianta colocar a culpa em Deus, nos espíritos, seja lá quem for. Se você não fizer a sua parte, você vai ficar estagnado nesse processo evolutivo
vai desencarnar, vai ter que voltar quantas vezes forem necessárias até que você consiga entender a mensagem e caminhar, né? Então, a mensagem é esta, né? Aí ele fala que, do ponto de vista moral, né, essas palavras de Jesus significa: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos espíritos bons, e eles virão acompanhar-vos, e vos servirão de guia. Pedi bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, ela se abrirá para vós. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem que o que sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis, como justo castigo do vosso orgulho. Então aqui ele fala ao final, né, que não adianta ficar reclamando, que não adianta pedir coisas sem que você dê a sua contrapartida. O fardo está pesado, o caminho está difícil, peça auxílio, peça auxílio. Peça auxílio para ajudar você a suportar esse fardo, ajudar a passar por esse caminho. Porque nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso. Nós sabemos que nós temos um propósito aqui. E se estamos passando por tudo que nós estamos passando, cada um individualmente, é porque é necessário passarmos para que aprendamos alguma coisa, alguma lição, que possamos dar o próximo passo para a evolução, a nossa individual e ao mesmo tempo coletiva. Então a mensagem era essa. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, levando essa mensagem, de que nós não adianta nós ficarmos apenas pedindo, apenas nós precisamos agir, nós precisamos fazer, nós precisamos de coragem, muita coragem. E tenhamos certeza que tudo aquilo que nós intentarmos para o bem, nós teremos auxílio dos espíritos superiores, com certeza. Então, eu gostaria de convidar mais uma vez a todos para fecharmos os nossos olhos, para fazermos a prece final. E que possamos, essa noite, ao deitarmos no travesseiro, possamos refletir o que é que nós estamos pedindo, o que é que está nos afligindo, o que é que nós estamos fazendo para melhorar uma situação que não está legal na nossa vida. O que é que nós estamos fazendo para nos ajudar? Nós precisamos do auxílio dos espíritos protetores e benfeitores? Sim, eles estão sempre conosco, nos auxiliar. Mas pedido sem ação não irá resolver o nosso problema. E quem está encarnado aqui no mundo material somos nós precisamos agir. Então vamos fazer essa reflexão nessa noite antes de dormirmos. E realmente perguntarmos para nós mesmos: o que eu estou fazendo para me ajudar? E assim, com essa mensagem, gostaria de desejar a todos uma boa noite, que os espíritos protetores e benfeitores estejam conosco essa noite e por mais esse restante de semana, possa nos dar um ótimo final de semana. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui
conhecendo um pouco mais a doutrina espírita. Esteja conosco, Senhor Jesus, e que assim seja.